bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Sexta-feira, Salmo 122, versículo 1 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sempre lembro desse versículo aqui do meu filho. Toda vez que a gente visitava alguém em Porto União, quando morávamos e pastoreávamos lá, ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos almoçar na casa do pastor. E eu tinha até medo dele ler os versículos na frente que as crianças iam ler e ele usar isso, né? Mas a gente conversava e saiu tudo bem, graças a Deus. O rei Davi descreveu a profunda alegria de um peregrino ao receber um convite para visitar o templo do Senhor em Jerusalém. Estar na casa de Deus deve ser uma oportunidade em felicidade e refrigério para a nossa alma. Anteriormente, vimos razões que levam visitantes a não desejarem retornar. Nós vimos isso ontem e anteontem. A revista cristã Fact and Trends, por sua vez, listou alguns dos fatores positivos que conduzem ao retorno. Coisas positivas que fez com que as pessoas fossem, visitassem e voltassem para a igreja. Saudações amigáveis e sorrisos sinceros, uma comunicação clara de que os visitantes são bem-vindos, música e som não excessivamente altos, tempo e espaço para café e conversas após o culto e um recebimento de um cartão, um telefonema ou até mesmo uma visita em casa. Alguns intérpretes defendem que o orador do Salmo 122 já retornou ao lar e está recordando sua recente peregrinação. Que ao saírem da nossa igreja, todos saiam com boas impressões e recordações. Queridos, ontem nós vemos uma lista de coisas que fazem com que as pessoas não sintam desejo de voltar. Eu rapidamente quero citar poucas delas. Um longo tempo de espera antes de iniciar a programação, né? Sentimento de exclusão ou negligência durante a recepção, áreas inseguras e não higiênicas, ausência de uma pessoa específica ou espaço em que poderiam encontrar mais informações, um site ou uma página ruim na internet, já que nós estamos nessa era digital. Também fala sobre a má sinalização, o estacionamento, a área infantil, salas de escolas e banheiros, linguagem de difícil compreensão por parte dos pastores e dos líderes que estão pregando o evangelho, né? Programações chatas ou monótonas e membros dizendo aos convidados que estavam no banco ou na cadeira errada, por favor, dá licença aí, né? E por último, a igreja suja ou bagunçada. Aqui eu citei os 10 pontos, né? E hoje eu falei sobre os pontos positivos que fazem com que as pessoas se sintam bem. Eu acho isso, meus irmãos, eu creio plenamente que isso é muito importante para que todos nós, como membros da Igreja de Cristo, possamos fazer nossa parte, né? Claro, a igreja tem os seus departamentos específicos para isso. São criados departamentos, alguns chamam simplesmente de recepção, aqui em Joinville nós chamamos a equipe de apoio, mas todos são imensamente importantes para que a igreja seja bem estruturada, para que cada departamento, ao funcionar, né, redondinho, quando alguém chega e faz uma visita, está tudo ali bem organizado. Por exemplo, chega uma família, né? Aí está tendo culto e aquela família quer conhecer um pouco da igreja. Aí tem a liderança da União Feminina, já tem um culto programado semanalmente ou mensalmente específico para isso. Mas quando ela vai para lá, tem também um departamento onde pode cuidar dos seus filhos pequenos, se forem maiores, também tem os adolescentes, tem os jovens. E a igreja tem toda essa organização e todo mundo se sente abraçado em cada área, em cada departamento. Isso é imprescindível, queridos, principalmente nos dias que nós estamos vivendo agora, onde o sistema tem mudado, as crianças passam mais tempo em casa, assistindo televisão, mexendo nos celulares, elas perdem o foco muito fácil, crianças pequenas dentro de uma igreja, e ali elas conversam, elas brincam, elas correm dentro da igreja, e isso não permite que os pais prestem atenção na programação e participem do louvor. Agora, um cantinho específico, cuidado para elas, faz com que esses pais visitantes pensem: eu vou lá assistir uma pregação e eu sei que tem um departamento que vai cuidar dos meus filhos, e enquanto eu estou ali participando de um culto. Tudo que nós fazemos, queridos, nós pensamos na nossa família. Então nós temos que imaginar, as pessoas que nos visitam estão sempre pensando em como vir a família. Talvez venha um membro. Eu já fui em igrejas visitando diversas vezes e fui sozinho. Mas eu fiquei analisando, e se viesse eu e a minha família? Porque nós somos uma equipe. A minha esposa ficaria comigo aqui e as minhas crianças. Eu tenho
uma com a idade diferente de 6 anos da outra. Então há departamentos específicos. E aonde eu percebia que havia esse espaço e essa segurança, eu poderia dizer, nossa, aqui o meu filho pode ficar. Olha, aqui ele está sendo bem recebido, está aprendendo. Tudo isso faz parte de uma boa recepção, né? Por isso que nós precisamos do máximo de pessoas voluntárias possível. Porque já o nome voluntário nos traz a entender que essa pessoa ela não pega isso integralmente para si, ou poderia até se tornar um peso, para elas se revezarem naquele cargo, para um dia aquelas professoras também participar do culto. Tudo é necessário. E eu citei aqui alguns devocionais atrás sobre um culto que o Billy Graham, né, quando estava vivo e falecido já há 2 ou 3 anos atrás, Billy Graham estava vivo e veio no Brasil. E aqui no Brasil ele conseguiu um número enorme, imenso de voluntários. E depois que o culto acabou, ele convidou à frente as pessoas para que elas aceitassem a Cristo. Irmãos, veio uma quantidade imensa de pessoas para aceitar a Cristo e fizeram uma conta. Deu praticamente a mesma quantidade de pessoas que aceitaram a Cristo naquele evento com a quantidade de voluntários que se envolveram. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, todos os voluntários que vocês conseguiram, cada um que se entregou e voluntariou para me servir, eu estou trazendo essa mesma quantidade de frutos. Irmãos, não estou dizendo que isso é regra, não estou dizendo que a Bíblia fala exatamente assim, mas a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, quanto mais pessoas envolvidas na obra do Senhor, mais chance a igreja tem de crescer. E quando eu digo crescer, eu estou dizendo em todos os sentidos. No sentido espiritual, obviamente, mas também no número, porque nós não podemos ser ignorantes e falar assim, não, eu quero apenas qualidade, para mim não importa o número. Não, nós queremos quanto mais pessoas possíveis envolvidas com o corpo de Cristo. É mais prazeroso, é mais gostoso, claro, vai dar mais trabalho, mas é o que nós queremos. Nós queremos que as pessoas que estão desviadas da igreja, ou aquelas que nunca conheceram, venham, participem, aprendam o que o Senhor quer ensinar, aprendam as coisas como elas têm que ser, como o Senhor gosta, e aí comecem a praticar. Se nós tivermos tudo funcionando redondinho, queridos, se torna mais fácil. Então veja você na sua igreja. O que não está funcionando redondinho? Talvez você percebeu algo que o seu pastor ainda não percebeu. Chega para ele e fala, pastor, sentindo falta desse departamento. O pastor vai pensar, poxa vida, tem falta mesmo, mas precisamos de alguém que faça isso. Aí se dispõe a você. Não, pastor, não precisa mais. Já estou aqui, vamos começar. Quando é que você quer começar? Entende? Nós precisamos dar os toques, precisamos trazer as informações e estarmos dispostos a fazer isso. Estarmos dispostos a trabalhar nesse sentido. Precisamos trazer o problema, a revelação do problema, né? Não o problema em si. Trazemos a revelação do problema, levantamos a cortina e mostramos, olha, eu vejo que aqui tem algo que pode ser que esteja em falta ou que esteja fazendo de forma errada. Traga a solução também. Olha, se precisar de mim, eu estou aqui, disposto voluntariamente para servir a obra do Senhor. Irmãos, foi maravilhosa essa lição dessa semana. Nós finalizamos o nosso devocional hoje, mas eu vejo quão importante ela foi. E amanhã nós vamos falar a respeito desses detalhes na escola bíblica, né? E aqui em Joinville nós já voltamos às 9 da manhã. E eu quero muito tocar nesses assuntos novamente com os irmãos, porque isso precisa ser lembrado. Todas as coisas boas que nós aprendemos nessa vida, e agora vou colocar como o ápice delas a palavra do Senhor, precisa ser relembrado, precisa ser retomado nas nossas vidas para que seja sempre latente na nossa mente. O que você acha que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala para Moisés dizer para o povo de Israel, fala para Josué também dizer para o povo de Israel, que é para eles escreverem nas testas, escreverem nas mãos, amarrar na ponta dos dedos, escreverem nas portas os mandamentos e as leis, os estatutos do Senhor. É para que o ser humano esteja com aquilo ali sempre fresco. Porque nós temos a terrível mania como seres humanos de ouvir uma coisa agora, achá-la super interessante e daqui a pouco nós já esquecermos. Por quê? Porque a gente não colocou em prática no momento. E mesmo que coloque em prática, quando a gente ouve aquilo de novo, aquilo renova nossas forças. Eu tenho uma mensagem, uma pregação sobre a realidade do inferno, né? Tem muitas pessoas por aí dizendo que o inferno não existe, que o inferno é na terra. E todos os anos eu trago essa mensagem, essa pregação. E todas as vezes que eu trago, alguém fala, pastor, eu ouvi essa mensagem no ano passado. Mas toda vez que eu escuto algo a respeito disso, com parâmetros bíblicos, com revelações bíblicas, eu fico meditando ainda mais e cuidando ainda mais do meu relacionamento com Deus. Porque é isso, é sacudir, é pegar
é pegar cada um de nós pelos ombros e sacudir para que a gente tenha a plena ciência de que os dias estão passando e que tipo de vida espiritual nós estamos levando, se nós estamos santificando a palavra do Senhor ou se nós estamos trazendo vergonha para o reino de Deus. Precisamos ser continuamente conduzidos a uma vida melhor, baseadas na palavra de Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes, inteira. Cada vez que eu leio, novamente eu sou tocado pelo Espírito Santo. Cada vez que eu leio, eu reafirmo algumas alianças que eu tenho com Deus. Cada vez que eu me envolvo com a palavra, mais eu cresço. E por isso que nós precisamos, irmãos, estar sempre atentos a tudo aquilo que nós lemos e aquilo que nós ouvimos. Precisamos estar conscientemente atentos, porque é muito fácil as preocupações com o mundo, as correrias atrás da nossa vida. Quando você chega perto de um irmão e pergunta, e como é que vai a vida? A resposta é, eu estou correndo atrás. Lá em Minas nós tínhamos o costume de dizer, estamos empurrando com a barriga. E quando nós fazemos isso, muitas das vezes nós deixamos coisas importantes a respeito da nossa vida espiritual em estado de letargia. Nós estamos deixando coisas importantes adormecerem dentro de nós. Prova disso é que, se os irmãos forem analisar, pode ser que boa parte dos irmãos que estão assistindo aqui não tenha lido Bíblia essa semana ainda. É possível? Se é você, não precisa dizer, né? Se é você, irmão ou irmã, olha para ver como é fácil nós deixarmos de ser alertados. Irmãos, o devocional aqui é uma delícia. Estarmos aqui juntos falando da palavra do Senhor é uma maravilha. Mas isso aqui não substitui a sua leitura bíblica diária. Esse momento que nós estamos aqui aprendendo sobre a palavra não substitui a oração que você vai fazer depois disso aqui, ou à noite, ou antes, se você já fez. Porque a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser particular. Nós aprendemos no coletivo, né? E nós praticamos no individual. Nós aprendemos dentro da igreja, nós aprendemos também no particular. Mas no coletivo nós estamos envolvidos. Agora, quando estamos sozinhos, nós precisamos manter esse relacionamento. Nós precisamos fazer com que ele se torne mais nítido dentro da nossa mente, a nossa alma, no nosso âmago, para que ele se torne verdade para nós e depois seja aplicado na nossa vida lá fora. Só assim nós vamos conseguir vencer. Queridos, o mundo está indo de mal a pior, creio eu, né? Eu digo de mal a pior dentro daquilo que Jesus disse que aconteceria. Dentro daquilo que Jesus disse que nós viveríamos, né? Os tempos são difíceis. Sempre houve guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Só que eu percebo essas coisas acontecendo com muito mais frequência do que todas as eras. E agora o Evangelho, por causa da tecnologia, ele está em quase todos os lugares do mundo. Claro, existem alguns lugares que têm dificuldade, as portas estão fechadas, principalmente lá no Oriente. Mas está em quase todos os locais. E nós sabemos que quando o Evangelho do Reino chegar em todo o mundo, então virá o fim de todas as coisas. Nós temos a chance, queridos, de ver o fim ainda na nossa geração. Eu não me espantaria, mas também não me preocuparia se ainda demorasse mais 1000 anos. Eu quero estar pronto para a minha partida, para a minha morte, ou para se Jesus voltar. Como é que está o nosso coração? Como é que nós estamos fazendo essa recepção da palavra de Deus na nossa alma? Precisamos estar atentos, manter o nosso propósito firme com o Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus.